Olá, meus amigos do Centro Espírita Augusto Silva. Que nosso Mestre Jesus nos inspire neste encontro, que é mais um momento de reflexão e aprendizado, oportunidade de estudo e renovação. Nós vamos refletir sobre um tema de profunda beleza e responsabilidade: a remuneração espiritual, que para nós é um conjunto de frutos íntimos que o trabalho, o serviço no bem nos oferecem ao longo da caminhada evolutiva. Então, sejam todos muito bem-vindos às nossas reflexões. E nós vamos iniciar falando de uma prece, que é prece ativa, que é o trabalho. Primeiramente, vamos falar sobre o trabalho, sobre essa prece ativa. Depois falaremos sobre a remuneração pelo trabalho realizado. Então, nós precisamos compreender que o trabalho é prece ativa, oração que se expressa por meio das nossas atitudes e do nosso esforço no bem. E é Leon Denis, nosso querido Leon Denis, que nos fala que trabalho é prece ativa. Ele diz na obra O Grande Enigma que trabalhar com sentimento elevado, visando a um fim útil e generoso, é ainda orar. O trabalho é a prece ativa desses milhões de homens que lutam e penam na terra em benefício da humanidade. Observem que Leon Denis amplia profundamente o conceito de prece, dizendo que o trabalho com sentimento elevado é prece. O trabalho, quando feito com propósito elevado, converte-se em prece ativa. Não é uma prece de palavras, mas de atitudes. Não é um pedido, mas uma entrega. Não busca apenas receber, mas contribuir com o progresso da vida. Nós aprendemos que o trabalho é lei natural e que a vida em sociedade é necessária ao progresso. Assim, quando o indivíduo trabalha com nobreza, ele não apenas cumpre um dever, mas sintoniza sua alma com o movimento evolutivo do universo. É por isso que Leon Denis afirma que milhões de pessoas que lutam silenciosamente, que penam na Terra em benefício da humanidade, estão, na realidade, orando com as mãos, com a dedicação. Toda vez que trabalhamos com bondade, nosso trabalho, nossa ação se transforma em oração. E nossa vida diária se transforma em caminho de elevação. E vamos lembrar de Jesus, que nos falou sobre a lei de trabalho. Ele disse, está lá em Mateus, no capítulo 7, versículos 8 e 9. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bata a porta, abrir-se-á. Jesus traz a lei do esforço próprio. Pedi, buscai, batei. Allan Kardec, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece que buscai e achareis é equivalente a ajuda-te que o céu te ajudará. Então, Allan Kardec, no capítulo 25,
ele vai nos dizer: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Ou seja, a ajuda divina chega, mas em resposta ao movimento da criatura. Pedir é elevar o pensamento. Buscar é agir com perseverança. Bater é insistir com confiança. Assim, Jesus nos ensina que a providência divina coopera com aqueles que se colocam em trabalho, que ativam a inteligência e a vontade. Por isso, Allan Kardec afirma que esse trecho do Evangelho expressa a lei do trabalho, fundamento da lei do progresso. É pelo esforço que o espírito transforma a si mesmo. E o que mais nós podemos dizer sobre o trabalho? Sobre essa prece ativa? Na obra Depois da Morte, Leon Denis, ainda Leon Denis, traz mais esclarecimentos sobre o trabalho. E ele diz para nós: o trabalho não é um castigo, mas sim um meio regenerador pelo qual se fortifica e eleva a humanidade. O trabalho é também um grande consolador. É um preservativo salutar contra as nossas aflições, contra as nossas tristezas, acalma as angústias do nosso espírito e fecunda a nossa inteligência. Leon Denis, ele nos lembra que o trabalho não é punição, mas processo de regeneração. O trabalho é lei natural e instrumento de progresso. Quando o indivíduo trabalha de forma útil, digna, ele fortalece sua vontade, disciplina suas tendências e amplia suas capacidades interiores. Por isso, Leon Denis afirma que o trabalho é também grande e consolador. Ele ocupa a mente. O trabalho ordena os sentimentos e impede que o indivíduo se entregue ao tédio, à queixa. As aflições que poderiam dominar o coração encontram no esforço produtivo um canal de transformação. Então, o trabalho, ele acalma as angústias, estimula a reflexão, criatividade, a responsabilidade. Então, longe de castigo, o trabalho é remédio, é escola e proteção, atuando como suporte essencial para o crescimento espiritual. Observem que estamos começando a falar de remuneração dos frutos pelo trabalho realizado, né? E ainda diz Leon Denis: não há dor moral, decepções ou reveses que não encontrem nele, no trabalho, um alívio. Não há vicissitudes que resistam à sua ação prolongada. O trabalho é sempre um refúgio seguro na prova, um verdadeiro amigo na tribulação. Nenhuma dor moral, decepção ou dificuldade permanece intacta diante do esforço útil e perseverante. Isso ocorre porque o trabalho direciona nossas forças mentais para a construção no bem e impede que a mente se fixe de maneira doentia nas aflições. Quando a alma permanece ativa no bem, ela modifica sua própria vibração, afastando pensamentos perturbadores,
e abrindo espaço para inspirações superiores. Então, o trabalho, ele cria sustentação interior, fortalece o espírito nas dificuldades sem desespero. É um amigo, como diz Leon Denis, é um amigo, verdadeiro amigo na tribulação, é um amigo nas dificuldades. Em vez de se entregar ao abatimento, né, o indivíduo encontra no serviço e na utilidade um caminho de equilíbrio. Então, a ação perseverante no bem é um dos remédios mais eficazes para as dores da vida. E vamos então falar sobre a remuneração pelo trabalho realizado. Esse amigo nas dificuldades. O apóstolo Paulo, ele traz para nós um princípio universal sobre a remuneração de quem trabalha. Ele diz em sua segunda carta a Timóteo: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Quando nós entendemos o trabalho como prece ativa, percebemos que toda ação no bem gera frutos preciosos, bênçãos. E nós mesmos somos os primeiros a usufruir dessas bênçãos que nascem do nosso esforço e da nossa dedicação no bem. Cada esforço útil aperfeiçoa a inteligência, fortalece a vontade, disciplina sentimentos, gera paz íntima. Frutos. Frutos imediatos que pertencem a quem semeia. Então, esta fala de Paulo se harmoniza com a lei de causa e efeito. Toda ação produz consequências. E o trabalhador colhe, antes de tudo, em si mesmo, as melhorias que construiu. E o lavrador aqui, como diz Paulo, representa cada um de nós. Sempre que semeamos com dedicação, boa vontade, somos os primeiros a colher os frutos da experiência, do amadurecimento e do crescimento interior que o trabalho nos oferece. E o nosso orientador espiritual, Emmanuel, na obra Perante Jesus, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 4, intitulado Remuneração Espiritual, traz comentários sobre essa fala de Paulo. Então, Emmanuel diz o seguinte: além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual respectiva. Emmanuel nos lembra que toda tarefa útil produz resultados muito maiores que o pagamento material. É a remuneração espiritual. Mas o que será essa remuneração espiritual? A remuneração espiritual é um conjunto de benefícios íntimos que o esforço honesto desperta no trabalhador. E aí podemos falar do crescimento moral, da clareza de pensamento, do fortalecimento da vontade, do equilíbrio emocional, da harmonia nas relações, das conquistas de valores que acompanham o espírito para além da vida material. Isso é remuneração espiritual. E Joana de Ângeles, na obra Vida, Desafios e Soluções, fala sobre remuneração espiritual, quando ensina que o trabalho cumpre duas funções essenciais.
A primeira, sustenta a vida externa. A segunda, dá significado à vida interna. Então, só lendo aqui esse trechinho, né, que coloquei no slide, diz Joana de Ângeles que o trabalho é fonte geradora de recursos externos, enquanto internamente aprimora o sentido da vida. Materialmente, o trabalho garante os recursos necessários à existência física. Mas, espiritualmente, ele é muito mais. Ele amplia o sentido de viver. Mantém o corpo, mas principalmente ilumina a alma, preenchendo aí a vida de propósitos elevados. Joana de Anjos ainda diz para nós: o trabalho de qualquer natureza, quando enobrecido pelos sentimentos, é o amor em atividade. Lindo, né? É converter a atividade cotidiana em expressão concreta de amor. Tarefas simples, rotineiras ou mesmo difíceis tornam-se instrumentos de elevação quando realizadas com sentimento nobre. Através do trabalho enobrecido, disciplina-se o egoísmo, desenvolvem-se virtudes e ampliam-se laços de cooperação e fraternidade. Então, o amor que colocamos, do que fazemos, transforma não apenas a obra, mas o próprio trabalhador. É o que dizemos, né? É encontrar o prazer de servir. E continua Emmanuel, né? Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Então, olha só o que Emmanuel está falando para nós, né? Nós, quando o trabalho se transforma em prazer de servir, alcançamos aí o ponto mais importante da remuneração espiritual. Que ponto será esse, né? Que ponto será esse? No momento em que no momento que nós transformamos o trabalho em prazer de servir, prece ativa, né? Quando transformamos o trabalho em prazer de servir, nós podemos ter um encontro muito especial. E é o que nós vamos falar agora. O encontro com a justiça divina, que opera, não é, pela lei de causa e efeito. A justiça divina, ela nos busca para reajustes necessários, devido a escolhas infelizes que fizemos em outros momentos. E ela pode nos encontrar empenhados no trabalho, no bem, no prazer de servir. E ao nos encontrar assim, nesses momentos, a justiça divina, ela determina que o cumprimento de certas provas pelas quais nós passaremos sejam suspensas ou suavizadas. Esse é o ponto mais importante da remuneração espiritual. A remuneração pelo trabalho elevado, pela prece ativa, pelo prazer de servir. E isso não significa privilégio nem dispensa das consequências de nossas escolhas infelizes. Pois a finalidade das obras é educar, é corrigir, jamais punir. Deus não pune. Ele apenas permite que o espírito ele experimente as consequências de seus atos. Contudo, tais consequências elas não são rígidas. A misericórdia divina, ela sempre atua que há mudança, quando há mudança em nossa conduta moral. Ela sempre atua quando ocorre essa mudança de conduta. Então, o arrependimento, a expiação, a reparação, né, formam tríade flexível.
que se ajusta ao progresso do espírito. Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, no capítulo 7, que ele fala para nós, né, sobre as penas futuras, ele diz que o espírito é assim, sempre o árbitro de seu próprio destino. Pode prolongar seus sofrimentos pela persistência no mal, aliviá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Então, isso significa que a lei divina não impõe sofrimentos arbitrários. São as próprias escolhas que determinam as consequências. Quando o indivíduo insiste no erro, prolonga naturalmente suas dores. Mas quando decide renovar-se, esforçando-se sinceramente no bem, alivia ou até abrevia as provas que teria de enfrentar. Esse princípio, ele expressa a união perfeita entre justiça e misericórdia, né? A justiça garante que cada ação produza efeitos educativos. A misericórdia permite que esses efeitos sejam suavizados quando o espírito demonstra transformação real. Então, o futuro se redefine continuamente, conforme a nossa conduta presente. E Emmanuel, ele ainda explica que quando enfrentamos circunstâncias difíceis na vida, aquelas situações que funcionam como ajustes naturais da lei de causa e efeito, nós não estamos sozinhos. As pessoas que um dia foram beneficiadas por nós mesmos, por pequenos gestos, tornam-se, como diz Emmanuel, advogados naturais de nossa causa. Ou seja, eles são esses advogados naturais, né, de nossa causa. Podemos dizer que são os amparos, né? O amparo de irmãos desencarnados, o amparo de irmãos encarnados, irmãos que intercedem em nosso favor, a favor de nossa causa, né? E esse amparo não é privilégio ou favoritismo, mas consequência da lei de solidariedade. O trabalho elevado, o serviço no bem, ele cria laços, ele desperta gratidão e mobiliza esse amparo no momento necessário, né? Então, nenhum gesto de bondade se perde. Cada ato generoso volta a nós como amparo e proteção, principalmente nos momentos de provação. Então, Emmanuel mostra que a remuneração espiritual não é apenas crescimento interior, mas também auxílios concretos que a vida nos devolve, refletindo assim o bem que um dia ofertamos, né? E reforçando esses ensinamentos, né, de Emmanuel, o autor espiritual Hilário Silva, na obra A Vida Escreve, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, ele diz o seguinte para nós. Está no capítulo 20, tem como título O Merecimento. Então, Hilário diz o seguinte: todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia, toda vez que nos apresentamos em condições para o desagravo. Quando o espírito demonstra esforço legítimo de reparação, quando ele se apresenta disposto à mudança, a misericórdia atua, aliviando o peso da prova. Hilário Silva, ele reforça que a dor nunca é definitiva e que a transformação moral tem poder de modificar até mesmo o modo como as consequências das escolhas infelizes se manifestam.
sempre que o coração se abre, né, para a reparação, para o bem, a misericórdia divina abre caminhos novos para o espírito prosseguir, prosseguir com mais leveza, prosseguir com mais esperança. Daí o trabalho ser considerado como prece ativa, como diz Leon Denis, tendo remuneração espiritual elevada. Ainda nessa obra, A Vida Escreve, o Hilário ele traz o caso de Saturnino. O caso de Saturnino ele ilustra de maneira concreta como que a lei de causa e efeito se harmoniza perfeitamente com a misericórdia divina. Segundo o relato, Saturnino ele havia solicitado antes de reencarnar uma existência simples e de provas, na qual ele enfrentaria a perda de um braço como forma de resgate necessário. Entretanto, o Saturnino, desde a juventude, ao conhecer a doutrina espírita, dedicou-se ao bem. Ele serviu ao próximo e cumpriu seus deveres com sinceridade. Esse esforço produziu uma mudança profunda em seu espírito. Em vez de sofrer a perda severa, inicialmente prevista, né? A perda de um braço, Saturnino experimentou apenas a perda de um dedo. Numa reunião espírita, Saturnino recebeu alguns esclarecimentos. Eu coloquei aqui um trechinho desses esclarecimentos. Tá? E você implorou existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria você todo o braço, mas perdeu só um dedo. Regozije-se, meu amigo. Você está pagando em amor seu empenho à justiça. Observem, Saturnino pagou em amor as suas dívidas. Então, o trabalho no bem, feito com perseverança, tornou-se instrumento de reparação, reduzindo a prova e revelando que nenhum esforço de melhoria passa despercebido pela justiça divina, sempre acompanhado pela misericórdia, que ajusta, suaviza e reorienta o destino, conforme a renovação íntima do espírito. Então, resolvi trazer esse caso, o caso Saturnino, que ilustra bem para nós, né, o que nós estamos aí conversando, sobre essa remuneração espiritual elevada. Né? E Emmanuel, né, encerra a mensagem, né, afirmando, né, que trabalhar e servir serão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Né? Vou ler aqui, está no slide, né, que ele diz, né, reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Então, o trabalho, disciplina. Né? O trabalho disciplina, ele educa e desenvolve caminho mais seguro de progresso. O trabalho elevado é amor em atividade. Né? Então, ao agir no bem, o espírito fortalece valores internos. Ele cria vínculos de solidariedade, repara débitos passados e constrói méritos para o futuro. Então, o trabalho, nós podemos dizer que funciona como alicerce moral, sustentando nas dificuldades da vida. É um amigo, né, nas tribulações.
é o amigo nas dificuldades. Cada tarefa cumprida com boa vontade, cada gesto de auxílio, amplia nossa capacidade de amar, amplia nossa capacidade de viver em sintonia com as leis divinas, né? Então, o Emmanuel, ele conclui, né, essa mensagem, né? Ele conclui que trabalhar e servir são para todos nós instrumentos permanentes de evolução, conduzindo-nos passo a passo, dia após dia, a vida melhor. E finalizando as nossas reflexões, né, lembremos a afirmação de Jesus, nos ensinando sobre a justiça divina, a cada um segundo as suas obras. Que nossas obras sejam frutos do trabalhar e servir, né? Boas obras, garantindo a mais elevada remuneração espiritual. Que Jesus nos ensine a exercer o trabalho elevado para conquistarmos a vida maior. Que Ele, em companhia dos benfeitores espirituais, nos abençoe, hoje e sempre.